Apocalipse capítulo 5 e o versículo de número 9. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Quem pode dizer amém? O tema escolhido para este congresso é comprados pelo sangue. O texto em apreço fala de um cântico, um novo cântico. É interessante que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela relata, ela menciona vários cânticos. Por exemplo, a Bíblia fala do cântico de Moisés, após Deus ter tirado Israel do Egito, em Êxodo capítulo 15, versículo do 1 ao 21. A Bíblia fala do cântico de Israel em louvor a Deus por terem recebido água no deserto, em Números capítulo 21, versículo 17. A Bíblia fala do cântico de Moisés sobre a história de Israel, em Deuteronômio capítulo 32, do versículo 1 ao versículo 43. A Bíblia fala do cântico de Débora e Baraque, em Juízes capítulo 5, versículo do 2 ao 31. A Bíblia fala do cântico de Davi, em louvor a Deus por livrá-lo de Saul e seus inimigos, no segundo livro de Samuel, capítulo 22, do versículo 2 ao versículo 51. A Bíblia fala do cântico de Israel, em louvor a Deus pela conclusão da construção do templo, em Esdras capítulo 3, versículo de número 11. A Bíblia fala do cântico de amor de Salomão, também chamado de cântico dos cânticos, ou cantares de Salomão, que celebra a união entre Cristo e a mulher, e a noiva, ou o marido e a esposa. A Bíblia fala do cântico da vinha, em Isaías capítulo 5, versículo do 1 ao 7. A Bíblia fala do cântico profético de Isaías, no capítulo 26 do livro do profeta Isaías, versículo de número 1. A Bíblia fala do cântico de Maria, também chamado de Magnificat, em Lucas capítulo 1, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1, do versículo 46 ao versículo 55. A Bíblia fala do cântico de Zacarias, no mesmo Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1, do versículo 68 ao versículo de número 79. A Bíblia fala do cântico de Paulo e Silas, em Atos capítulo 16, versículo de número 25. A Bíblia fala do cântico dos 144 mil remidos da terra, em Apocalipse capítulo 14, versículo 3. A Bíblia fala do cântico de Moisés e do cântico do Cordeiro, em Apocalipse capítulo 15, versículo 3 e 4. Mas em Apocalipse capítulo 5, versículo 9, a Bíblia fala do cântico dos 24
24 anciãos, e é chamado de o novo cântico. E que cântico é esse? Como está escrito no Salmo 40, versículo 2 e a parte A do versículo 3, o salmista disse: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. E que hino é esse? É a canção dos redimidos. Vou repetir: que hino é este? É a canção dos redimidos, em louvor e gratidão a Deus, porque Deus transformou grandes pecadores em verdadeiros adoradores. Cadê aqueles que foram transformados por Deus aqui esta noite? Aleluia! E o que é que este cântico, aleluia, ele diz? Eis que a Bíblia Sagrada diz que este cântico, ele celebra o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Prestem atenção, a Bíblia Sagrada diz que o pecado nasceu no coração de Lúcifer. Isso mesmo, o maior anjo já criado por Deus. Se você ler Ezequiel capítulo 28, versículo 17 e 18, diz que o pecado nasceu no coração de Lúcifer. Ele disse em seu coração. Isaías no capítulo 14, versículo 13 e 14, relatou quando ele disse: primeiro, eu vou subir ao céu; segundo, eu vou exaltar o meu trono; terceiro, eu vou me assentar; quarto, eu subirei acima das mais altas nuvens; quinto, serei semelhante ao Altíssimo. Mas a Bíblia diz em Mateus capítulo 23, versículo 12, a parte A, que aquele que a si mesmo se exaltar será o que, irmãos? Será humilhado. E a Bíblia diz em Provérbios capítulo 16, versículo 18, que a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Então Deus responde, aleluia. Isaías, aleluia, relata e escreve a resposta de Deus. Isaías capítulo 14, do versículo 15 ao versículo 20. Primeiro, aleluia, você não vai subir ao céu, muito pelo contrário, você será primeiro lançado no inferno. Segundo, alguém vai contemplar você, você será feito espetáculo. Terceiro, vão falar de você, vão escarnecer de você, vão zombar de você. Quarto, você vai ser lançado como uma carcaça na sepultura. E quinto, você será deixado sozinho. Aí o que é que acontece? Deus expulsa Satanás, o diabo, Lúcifer, do céu. E a Bíblia diz em Lucas capítulo 10, versículo 18, que Jesus disse: eu vi quando Satanás como raio caiu do céu. E aí ele se transforma, como está escrito em Mateus capítulo 23, versículo 12, no príncipe das trevas. Observe que quando Deus foi criar o homem, quando Deus criou o homem, o pecado já existia no universo. Mas a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, que Deus criou o homem perfeito. Mas quando a gente lê o que está escrito no capítulo 3 de Gênesis, a Bíblia diz que o diabo, ele tomou a forma corpórea de uma serpente. Se você ler na segunda epístola de Paulo aos Coríntios,
Coríntios, capítulo 11, versículo 14, a Bíblia diz que aquela serpente era o diabo. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, diz que aquela serpente era o diabo. Ezequiel, no capítulo 28, versículo 13, diz que aquela serpente era o diabo. Então ele enganou Eva, que por sua vez persuadiu Adão, e o pecado entrou no mundo, como Paulo disse em Romanos capítulo 5, versículo 12. Aí se cumpre o que Paulo disse em Romanos capítulo 6, versículo 23, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, mas Deus, ele nunca perde. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado: Deus, o teu Deus, ele nunca perde. E aí Deus se levanta do trono e vai profetizar. Gênesis capítulo 3, versículo de número 15, Deus diz para a serpente, para o diabo: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que era que Deus estava dizendo? Deus estava colocando, aleluia, em prática um plano. E que plano é este? Um plano chamado de plano de resgate. Vou repetir, esta profecia fala de um plano, e o nome deste plano é plano de resgate. E o que é que este plano ele diz? Resgate é libertação de escravidão ou cativeiro mediante o pagamento de uma dívida. Preste atenção: resgate, aleluia, é libertação de escravidão ou cativeiro mediante o pagamento de uma quantia. Se você ler Gênesis capítulo 3, versículo 21, a Bíblia diz que houve sacrifício, e ali Deus tirou da pele dos animais, fez roupa e cobriu o pecado, a nudez do homem e da mulher, a vergonha. E ali estava apontando que a semente da mulher seria sacrificado, porque quando o homem pecou, ele tornou-se escravo do pecado. Por isso que Jesus usa o termo doulos em João capítulo 8, versículo 34, quando ele diz que o homem torna-se servo do pecado. E a palavra servo ali é doulos, escravo. O homem tornou-se escravo do pecado. O homem que outrora falava com Deus, tinha comunhão com Deus, agora no plano espiritual tornou-se pecador, portanto escravo do pecado. E um véu no plano espiritual foi erguido de cima a baixo. O homem não teria mais a comunhão que outrora tinha com Deus. Houve uma separação entre Deus, o Criador, e o homem, a criatura. Mas a promessa estava de pé: Deus levantaria a semente da mulher. Muitos homens se levantaram na história. Deus levantou Jó, que a Bíblia diz que era um homem sincero, reto, temente a Deus, que desviava-se do mal. Deus levantou Abel, o justo. Deus levantou Enoque, que andava com Deus. Deus levantou Noé, pregoeiro da justiça. Deus levantou Melquisedeque, servo do Deus Altíssimo. Abraão, o sacerdote do Deus Altíssimo. Abraão, o amigo de Deus. Moisés, o homem mais manso da terra. Josué, o homem cheio do espírito de sabedoria. Samuel, o vidente. Davi, homem segundo o coração de Deus. Salomão, o amado de Deus. A Bíblia diz que Deus levanta Elias, profeta do Senhor. Eliseu, santo homem de Deus. Esdras, escriba hábil na lei de Moisés. Jeremias, o profeta. Ezequiel, o vigia. Daniel, o homem muito desejado. Ageu, o embaixador do
do Senhor. João Batista, o homem enviado por Deus, mas nenhum desses homens puderam redimir a humanidade. Sabe por quê, queridos irmãos? Porque existe dois detalhes importantes. Primeiro, o preço do resgate era muito alto. Vou repetir, o preço do resgate era muito alto. Olha o que diz a Bíblia no livro dos Salmos, Salmo 46, versículos 6, 7 e 8. Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate deles, pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. O preço era alto. Segundo, quando você lê Isaías capítulo 53, versículo do 1 ao 12, diz que o cordeiro, o objeto do sacrifício, ele teria que ser sem defeito. E com todo temor e tremor, eu tenho que dizer, todos esses homens que eu citei, eles tinham defeitos, eles tinham máculas nas suas vidas, mas é justamente aqui que o plano de Deus entra em ação. Isso mesmo, o plano de Deus, que é Isaías no capítulo 26, versículo 1, disse: é meu conselho. O plano de Deus, que é no segundo livro dos Reis, capítulo 9, versículo 25, diz: plano em execução. O plano de Deus entra em ação, que Paulo disse em Efésios capítulo 3, versículo 11, que era o eterno propósito de Deus. E que plano era este? Da mulher viria a semente. E quem é a semente da mulher? Adão gerou Sete, Sete gerou Enos, Enos gerou Cainã, Cainã gerou Malalel, Malalel gerou Jared, Jared gerou Enoque, Enoque gerou Metusalém, Metusalém gerou Lameque, Lameque gerou Noé, Noé gerou Sem, Sem gerou Afaxade, Afaxade gerou Sala, Sala gerou Eber, Eber gerou Peleg, Peleg gerou Reu, Geu gerou Serug, Serug gerou Naô, Naô gerou Terá, Terá gerou Abraão, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó por sua vez gerou 12 filhos: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Azé, Gad, Dan, Naftali, José e Benjamim. Aí a Bíblia diz que Jacó, no capítulo 49 do livro de Gênesis, ele reúne os seus filhos: Rubem, Levi, Judá, aleluia, aleluia. E olha o que eu acho interessante, queridos irmãos, quando ele chama Rubem, que era o primeiro, ele diz assim para Rubem: Rubem, tu és inconstante como a água, tu não serve, aleluia. Simeão e Levi, venham cá, mostre a mão de vocês, instrumentos de justiça, a mão de vocês tem sangue, vocês também não servem. Aí ele diz no versículo 9 e 10: Judá, tu és um leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se, deita-se como leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de ti, Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que ele venha. Ele quem? Siló, e a ele se congregarão os povos. A Bíblia diz no segundo livro das Crônicas, capítulo 5, versículo 2, que Judá foi poderoso entre seus irmãos e dele provém o príncipe. Aí Deus começa a trabalhar na história. Judá gerou Pérez, Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nazon, Nazon gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed,
Obed gerou, aleluia, Jessé. Jessé gerou Davi. Davi gerou Salomão. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acais. Acais gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Joconias. Joconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoque. Sadoque gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José. Quem é José? Era noivo de uma jovem chamada Maria, que lá numa pequena cidade da Galileia chamada Nazaré recebeu a visita do anjo Gabriel e disse: te prepara, Maria, tu serás a mãe do Filho de Deus. Toca na pessoa que está ao teu lado e diz: te prepara, ataca o cinto que agora a gente vai decolar. Me ajuda aí no teclado, meu filho. Bota esse negócio para tocar. Aleluia. Deus, através de uma obra miraculosa do Espírito Santo, gerou no ventre de Maria ele quem? Jesus, a semente da mulher. Quando José soube que ela estava grávida, aí ele quis deixar Maria secretamente, porque ele amava. E quando soubessem que ela estava grávida, sem ser casada, ela seria morta. Mas quando ele foi dormir, o anjo do Senhor falou com José e disse: não temas receber Maria por tua mulher, porque está gerado no ventre dela é obra miraculosa do Espírito Santo de Deus. Aí ele diz no capítulo 1 de Mateus, versículo 21, ela dará à luz um filho e porás o nome nele de Jesus, que significa Salvador, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Oh glória. Aí vem o escritor aos Hebreus no capítulo 2, versículo 14 e 15, diz que Jesus veio para aniquilar o que? O império da morte, e nos livrar, nos libertar da escravidão do pecado. Jesus não veio para viver, Jesus veio para morrer. E diga para a pessoa que está ao seu lado: sabe por quem Jesus veio para morrer? É por você. Diga isso aí para ele, diga isso para ela. Foi por você que Jesus veio a este mundo. 30 anos depois, pastor. A mãe de Miquia, alaramiando eu fácia. 30 anos depois, lá vai Jesus para o Rio Jordão para ser batizado por João. Aí quando João vê ele, aí diz assim, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus, que tira, que arranca, que remove o pecado do mundo. Escute, esse versículo é a ponte que une o Antigo Testamento a Jesus. João foi muito profundo quando ele disse isso, porque na mente de João, Jesus como Cordeiro de Deus, sabe quem ele era? O Cordeiro substituto de Gênesis capítulo 22, que foi designado por Deus para o sacrifício, para ocupar o nosso lugar. Não era ele, era eu. Mas ele disse: não é você, sou eu.
João estava dizendo que Jesus era o Cordeiro Pascual de Êxodo capítulo 22, que foi o nosso grande livramento da escravidão e dos grilhões do pecado. João estava dizendo que Jesus era o servo justo e sofredor de Isaías capítulo 53, que como cordeiro sacrificial, ele levou sobre si, coloquem aqui, o que, Jesus? O pecado de toda a humanidade, que eu vou levar sobre mim. Oh, glória! Eis o Cordeiro de Deus. Antigamente os sacrifícios do Antigo Testamento cobriam o pecado, mas quando Jesus veio a este mundo, Ele veio arrancar, Ele veio remover de uma vez por todas todo o pecado. E como foi isso? O Cordeiro está na cruz. O Cordeiro está onde? O Cordeiro está onde? Na cruz. E aqui ele vai dar um brado. Tetelestai. Lembra do preço que era alto? Lembra do Cordeiro que tinha que ser sem defeito? Você conhece, já ouviu alguém pregar dizendo que tetelestai significa quando o Senhor dá uma missão ao seu servo, quando ele cumpre, ele diz tetelestai, missão cumprida. Também tem sentido comercial, quando ele paga a dívida. O devedor paga a dívida ao credor, e quando o credor recebe a dívida do devedor, ele diz tetelestai, a dívida está paga. Mas tem um outro significado. Esse termo era usado pelo sacerdote. Quando o sacerdote recebia o animal, o cordeiro, ele examinava o cordeiro, e quando ele não encontrava no cordeiro defeito, ele dizia tetelestai. Jesus na cruz, ele estava dizendo duas coisas. Primeiro, eu não tenho defeito. João capítulo 18, versículo 38. João capítulo 19, versículo 4. Pilatos examinou Jesus de cima a baixo, de baixo a cima, e disse: ele não tem crime algum, ele é sem. 1 Pedro capítulo 2, versículo 22, Hebreus capítulo 4, versículo 15, diz que ele esteve sujeito ao pecado, mas ele não tinha defeito. O Cordeiro que está na cruz não tem defeito. Agora ele vai dizer: eu vou pagar a dívida. Olha o resgate. O preço era alto. Eu queria que você dissesse isso para a pessoa que está ao seu lado aí. Você tem muito valor. Diga isso. Você tem muito valor. E agora Jesus está na cruz. E na cruz Jesus vai dizer: eu vou pagar a dívida dele, a dívida dela. Mas Senhor, a dívida é alta, mas eu vou pagar. Paulo diz em Colossenses capítulo 2, versículo 14, que havia uma cédula riscada contra nós das suas ordenanças. E ali no original está aqui os pregadores que conhecem o termo xeirografon, que significa nota promissória assinada de próprio punho. Esta cédula era contrária a mim e a você. Quando Jesus da cruz, ele disse: eu vou pagar a dívida dele. Aí disse: quanto é que ele deve?
Eu vou pagar a dívida de Esligenai. Agora eu quero saber quanto é a dívida dele. Aí o diabo apresentou, está aqui a dívida dele, ó. Olha o tamanho da dívida. Olha o tamanho dela. Ele deve tudo isso. E embaixo ele assinou como devedor: devo mesmo, reconheço que devo. Aí Jesus diz: me dê a dívida dele aqui. Eu vou pagar. Mas o senhor vai pagar como? Vai passar o cartão de crédito e dividir em 10? Não. Vai usar o crediário? Também não. Como é que o senhor vai pagar? À vista. E qual é a moeda? Não é dólar americano, não é euro dos países da Europa, não é peso da Argentina, nem real brasileiro. Qual é a moeda? Pedro disse na primeira epístola, capítulo 1, versículo 18 e 17: não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas olha a moeda, com o sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e contaminado, sem defeito algum, eu vou comprar, e a moeda será sangue. Levanta a tua mão para o céu. Dá o teu melhor glória a Deus e diz: eu fui comprado. Diga: eu fui comprado com sangue, com sangue, com sangue. O sangue que clama mais alto do que o sangue de Abel. E eu quero que você me escute o que eu vou dizer. Você foi comprado por sangue. Você foi comprado pelo sangue. E aqui eu quero que você me entenda uma coisa. Primeiro, sabe o que foi que ele fez na cruz? Ele pegou todos os nossos pecados. Por isso que Paulo disse em Romanos 8:1: portanto agora nenhuma para os que estão. Ele pegou todos os nossos pecados. Porque em Hebreus capítulo 8, versículo 12, ele disse assim: porque serei misericordioso com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Ele disse em Hebreus capítulo 10, versículo 17: e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ele pegou todos os nossos pecados. Miqueias no capítulo 7, versículo 19 diz que ele pegou os pecados e lançou todos os nossos pecados em um mar. Sabe como é o nome desse mar? Esquecimento. E colocou mais uma plaquinha: é proibido pescar. E aqui na cruz, o Espírito de Deus me revela duas coisas. Primeiro, a maior prova de amor do mundo. Deus enviou o único Filho para morrer por nós. Deus prova o seu amor para conosco, Romanos 5:8, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Deus te ama. Eu vou repetir isso em alto e bom som, porque a palavra ela tem endereço esta noite. Tem pessoas que chegaram aqui com crises existenciais. Tem pessoas que chegaram aqui depressivas. Tem pessoas que chegaram aqui com a alma amargurada, achando que ninguém se importa com ele ou com ela.
mas Jesus te trouxe aqui esta noite para você ouvir esta palavra da parte dele. Jesus falando para você que ele te ama. Eu quero que você coloque a mão aí no ombro de alguém que está ao seu lado. Coloque a mão no ombro de alguém. Agora sopra no ouvido dele aí. Aleluia. Agora diz bem alto: Jesus te ama. E a prova foi que ele morreu numa cruz por você. Você pode adorar a Jesus por isso. Você pode adorar a Jesus por isso. Você pode adorar a Jesus por isso. Tem mais. Aqui na cruz, escute. Eu vejo o maior investimento da história. Se tiver algum gerente de banco, alguém que trabalha em banco aqui, quando a gente tem um dinheirinho e procura o gerente para fazer alguma aplicação, ele pergunta: o senhor é conservador, moderado ou arrojado? Eu sou conservador, poupança. Moderado, previdência privada. Arrojado, aí meu filho, investimento de risco. Você pode ganhar, como também. Aí agora chega Satanás e diz assim: olha, Jesus, tu vai investir nessa peça. Esli Janai é o nome dele. O investimento é de risco. Por quê? Ele pode estar, bem, mas de repente ele pode, sair do caminho. Ele pode estar cuspindo fogo, Jesus, mas de repente, por uma seta do diabo, ele pode, debandar. E aí tu vai pagar. Tu vai investir alto desse jeito nele e nela. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Eu vou investir nele. Ai, irmão, diga aí para a pessoa que está ao seu lado: Jesus investiu em você, rapaz. Eu estou com a palavra que está queimando aqui no meu coração. Jesus acredita em você. Eu vou dizer em alto e bom som: Jesus acredita em você. Eu sei que Satanás, ele bradou no seu ouvido por esses dias, mas eu quero que você levante a mão. Filme isso aí, meu filho. Olha aí que coisa linda. Levante a mão aí, levante a mão, levante a mão, levante a mão e diga para Satanás e o inferno ouvir: Jesus acredita e investiu em